tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente veio trazer para vocês a continuação da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Bueno, energias benéficas. Então, como a Luandra falou, continuando nossos vídeos, a gente vai trazer os 4 últimos livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Vamos falar um pouquinho sobre cada um, sobre o resumo, para que nossos amigos, irmãos, possam adquirir o livro e fazer a sua leitura. Então, antes de começar a falar sobre esses 4 últimos livros da coleção, a gente vai trouxe um poeminha do livro Parnaso do Além Túmulo. Foi o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, ditado por 56 poetas após a passagem de cada um deles. A gente vai trazer um poeminha do Olavo Bilac e tem como título O Livro. O livro. Ei, o facho de amor que redivivo assoma desde a taba feroz em folhas de granito, da Índia misteriosa, dos louros do Egito, ao falso senhorio de Cartago e a Roma. Vaso revelador, retendo o excelso aroma do pensamento, ergue-se esplêndido e bendito. O livro é o coração do tempo infinito, em que a ideia imortal se renova e se retoma. Companheiro fiel da virtude e da história, guia das gerações na vida transitória, é o nume postular que governa o destino. Com Hermes e Moisés, com Zoroastro e Buda, pensa, corrige, ensina, experimenta, estuda e brilha com Jesus no Evangelho Divino. Então esse aqui é o poeminha de Olavo Bilac, do livro Parnaso do Além Túmulo. Este livro aqui. Então a gente vai falar então o 10º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, Evolução em Dois Mundos. Então vou ler resumindo. Evolução em Dois Mundos. Psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, Evolução em Dois Mundos divide-se em duas partes. A primeira relacionada às palavras do Cristo, a conceitos como a existência do perispírito e corpo espiritual, fluido cósmico, hereditariedade, evolução e sexo, a alimentação no plano espiritual e mecanismos da mente, entre outros. Já a segunda parte reúne perguntas e respostas sobre temas vinculados a matrimônio, divórcio, gestação e aborto, aliando conceitos científicos e evangélicos. O espírito André Luiz promove um estudo do processo evolutivo do ser e da alma nos dois planos de nossa existência, o mundo material e o mundo espiritual, estabelecendo um desafio intelectual a todos que praticam e desejam conhecer a doutrina espírita. Então, a evolução em dois mundos, ele vai estar dividido em duas partes, que são essas que eu li no resumo. Então, evolução em dois mundos, a evolução no mundo espiritual e no mundo físico. E o 11º, então, é mecanismos da mediunidade. Então, o mecanismo da mediunidade, o espírito André Luiz alia a ciência ao espiritismo para apresentar conceitos como energia, átomo, obsessão, hipnose, magnetismo, animismo e psicometria, entre outros, oferecendo aos médiuns estudiosos da mediunidade diversos recursos para melhor compreender com relação às questões da física e da fisiologia que se relacionam ao tema. Com psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, o autor espiritual esclarece que, além do conhecimento e estudos, é necessário ter disciplina e responsabilidade para praticar a mediunidade com Jesus e entrar em comunhão com o plano superior, buscando o aprimoramento do espírito sob as diretrizes do Evangelho do Cristo. Então, o Mecanismo da Mediunidade é um livro bastante interessante para aquelas pessoas que querem saber mais sobre as práticas da mediunidade. Traz bastante informações para a gente desenvolver essa mediunidade de uma forma mais segura, com estudo, com dedicação e com responsabilidade. E o 12º da série é o Sexo e Destino. No Rio de Janeiro, de meados do século XX, a trajetória de duas famílias, Torres e Nogueira, se entrelaçam em tramas repletas de amor, paixão, vaidade, luxúria e ódio,
preenchendo existências e tragédias e favorecendo a concretização de obsessões doentias no espírito de jovens e adultos, membros das famílias. Auxiliando pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, o espírito André Luiz apresenta o mais denso romance da coleção A Vida no Mundo Espiritual, intercalando com reflexões sobre amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação, com respostas sobre o relacionamento sexual humano e a consequência das condutas e experiências sexuais do presente em vidas futuras, sujeitas às leis de causa e efeito, que podem delinear todo o destino do ser. E o último livro da série A Vida no Mundo Espiritual é A Vida Continua, que eu vou fazer uma parte e a Luandra vai terminar. Esse livro apresenta o retrato espiritual da criatura ao desencarnar, demonstra que a vivência dos habitantes do além está relacionada com a condição mental aqui no plano físico. Então, quando a gente desencarnar, a gente vai levar para o plano espiritual a nossa paisagem mental, tal é como está aqui. Nem santo, nem demônio. É o que a gente realmente é. Em 26 capítulos, numa linguagem romanceada, relata a história de personagens reais que, desencarnados, deparam-se com o amparo dos amigos espirituais. Estes os incentivam à renovação pelo estudo e trabalho, preparando-os para rever sua vida e desvendar as tramas do passado, permitindo-lhes traçar novas diretrizes de conduta. Esta obra ensina-nos a prática do autoexame, na certeza de que a vida continua além da morte, ajustada às leis de Deus, plena de esperança e trabalho, progresso e realização. Então, a vida continua, como o próprio nome já diz, né? Que a vida não acaba apenas na morte, que após a morte tem a vida continua. Então esse que é o último livro da série, ou seja, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, A Vida Continua. E desse livro também foi feito um filme. Na Netflix tem esse filme, no YouTube também tem o filme A Vida Continua. Bastante interessante, que relata em forma de romance tudo o que aconteceu aqui no plano físico e vai terminar lá e vai continuar, ou seja, vai continuar no mundo espiritual. Bastante interessante. Então é o último livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual e também temos o filme. Os próximos vídeos a gente vai falar sobre mais 5 obras, também psicografadas por Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, que são os romances que ele psicografou. Então a Luandra vai terminar agora aqui com um poeminha. Sobre o tempo. Tempo. Os dias, as noites vêm e vão. O tempo passa de uma forma rápida, de uma forma que nem percebemos o seu passar. Quando nos damos conta, lá se foi mais um dia e a noite chega. Essa noite, às vezes escura, outras nem tanto. Quando percebemos, se foi mais um mês, mais um ano. Não nos damos conta de que se passaram quanto. Quando percebemos o passar do tempo acelerado, nos perguntamos, se passaram vários anos. Aí ficamos a pensar o que fizemos e o que deixamos de fazer. Mas sempre há tempo de rever o nosso tempo positivo e aquele nem tanto. Aprendemos com o tempo ou ainda precisamos rever o tempo perdido. Mas em tempo, o livre-arbítrio nos permite avaliarmos o tempo e seguir os dias, as noites que acharmos coerentes. Agradecemos a todos e até o próximo vídeo. Então, gente, eu queria agradecer por estarem aqui assistindo nosso vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. Muito obrigado, que a semana de vocês seja iluminada e que possamos a cada novo amanhecer botar em prática tudo aquilo que Deus deixa de ensinamento para nós. Tchauzinho!